Um milionário pediu ao filho de 7 anos para escolher uma nova mãe entre 5 mulheres bilionárias. Mas quando chegou a hora da escolha, o menino ignorou todas elas e apontou para a faxineira da casa. O que aconteceu depois deixou o mundo inteiro em choque. Ricardo Valente nunca imaginou que chegaria o dia em que precisaria recrutar uma nova esposa. Aos 42 anos, o magnata dos negócios imobiliários havia construído um império avaliado em bilhões, mas agora enfrentava seu maior desafio: encontrar alguém que pudesse ser não apenas sua companheira, mas também uma verdadeira mãe para Miguel. O garoto de 7 anos estava sentado na poltrona de couro da biblioteca, folheando um livro de aventuras. Desde pequeno, Miguel sempre demonstrou uma maturidade impressionante para sua idade. Era observador, inteligente e tinha uma capacidade única de ler as pessoas ao seu redor. Ricardo sabia que a opinião do filho seria fundamental nessa decisão. "Miguel, venha aqui. Preciso conversar com você." O menino fechou o livro e se aproximou do pai com passos firmes. Não havia timidez em seus gestos, apenas curiosidade genuína. "Papai, é sobre as tias que vão vir hoje?" Ricardo sorriu. Seu filho sempre surpreendia com sua perspicácia. "Exato, campeão. Como você já sabe, essas 5 senhoras são pessoas muito importantes e bem-sucedidas. Cada uma delas gostaria de fazer parte da nossa família." Miguel cruzou os bracinhos e inclinou a cabeça, processando a informação com seriedade. "E eu vou poder conversar com todas elas?" "Claro. Na verdade, eu gostaria que você me ajudasse a escolher. Afinal, estamos falando da pessoa que vai dividir nossa casa, nossas refeições, nossos fins de semana. Sua opinião é a mais importante de todas." Os olhos de Miguel brilharam com a responsabilidade que estava sendo depositada nele. Não era medo ou ansiedade, era determinação. Nesse momento, a campainha da mansão tocou pela primeira vez. "Acho que a primeira candidata chegou", disse Ricardo, ajeitando a gravata. Eles desceram juntos a escadaria de mármore. Miguel observava tudo com atenção, desde os arranjos de flores caras que decoravam a entrada até o brilho dos lustres de cristal. Sabia que aquele dia seria especial. A porta se abriu e Isabela Montenegro entrou como se fosse a dona do lugar. Herdeira de uma das maiores redes hoteleiras do país, ela estava acostumada ao luxo desde que nasceu. Seus sapatos faziam um som elegante contra o piso, e seu perfume caro invadiu o ambiente. "Ricardo, querido!" Isabela se aproximou com braços abertos, cumprimentando-o com beijinhos no rosto. Então, seus olhos desceram para Miguel. "E este deve ser o famoso Miguel! Que garoto lindo!" Ela se abaixou para ficar na altura do menino, mas algo em sua postura parecia forçada, quase teatral. "Oi, tia Isabela!" respondeu Miguel educadamente. "Trouxe uma surpresinha para você, Miguel. É um relógio suíço, igual ao que os grandes empresários usam." "Agora você pode ser como o papai." Miguel pegou a caixa e agradeceu. Mas Ricardo notou que o filho não demonstrou a empolgação que Isabela esperava. O garoto simplesmente colocou o presente de lado com cuidado. Nos minutos seguintes, chegaram as outras candidatas. Camila Soares, proprietária de uma cadeia de joalherias, ofereceu a Miguel uma pulseira de ouro. Letícia Fernandes, magnata da tecnologia, trouxe o mais novo videogame do mercado. Fernanda Costa, dona de shopping centers, apresentou ingressos para um parque de diversões exclusivo. Por fim, Bruna Carvalho, criadora de uma marca internacional de cosméticos, ofereceu uma viagem para a Disney. Cada presente era mais caro que o anterior, mas Miguel recebia tudo com a mesma educação polida, sem demonstrar verdadeiro interesse. "Que tal tomarmos um lanche na sala principal?" sugeriu Ricardo. O grupo se dirigiu para o ambiente amplo, onde a mesa estava posta com as melhores porcelanas da família. Foi então que algo inesperado aconteceu. Enquanto as 5 candidatas conversavam animadamente sobre seus negócios e conquistas, Miguel notou uma mulher que limpava discretamente uma estante no fundo da sala. Era Clara, a faxineira da mansão. Ela trabalhava há alguns meses para a família, sempre discreta e dedicada. Naquele momento estava organizando alguns livros, cantarolando baixinho uma melodia suave. Miguel se levantou da mesa sem que ninguém percebesse e se aproximou dela. "Tia Clara,
Que música é essa que você está cantando? Clara se virou, um pouco surpresa. Sempre mantinha distância durante as reuniões importantes da família. Ah, Miguel, é só uma cantiga antiga que minha mãe costumava cantar para mim quando eu era pequena. Você pode cantar para mim? Clara olhou na direção da mesa, onde as 5 candidatas falavam alto sobre viagens internacionais e compras em Paris. Ricardo estava tentando acompanhar a conversa, mas seus olhos buscavam Miguel. Não sei se é apropriado agora, querido. Seu pai está ocupado com as visitas importantes. Para mim você também é importante, tia Clara. Essa frase simples fez o coração de Clara se apertar. Ela se ajoelhou para ficar na altura de Miguel e cantarolou a melodia suavemente. Era uma canção sobre uma criança corajosa que enfrentava dragões para proteger sua aldeia. Gostei da história da música, disse Miguel, sorrindo genuinamente pela primeira vez naquele dia. É sobre ter coragem para fazer o que é certo, mesmo quando parece difícil. Nesse momento, Ricardo notou a ausência do filho e se aproximou. Miguel, o que você está fazendo aqui? Conversando com a tia Clara, papai. Ela sabe histórias muito legais. Ricardo olhou para Clara, que imediatamente voltou ao trabalho, um pouco constrangida. Clara, você pode nos dar licença? Estamos em uma reunião importante. Claro, senhor Valente. Com licença. Ela saiu da sala rapidamente, mas Miguel a acompanhou com o olhar até ela desaparecer. Venha, filho. As senhoras estão esperando. Eles voltaram para a mesa, onde Isabela estava contando sobre uma viagem que fez para um resort exclusivo nas Maldivas. Camila falava sobre as joias que havia comprado em um leilão famoso. As outras 3 competiam para ver quem tinha a história mais impressionante. Miguel escutava tudo, mas suas respostas eram monossilábicas. Que legal. Interessante. Ah, que bom. Miguel, qual dessas histórias você achou mais emocionante? Perguntou Letícia, tentando incluir o garoto na conversa. O menino pensou por um momento. Gostei mais da história que a tia Clara me contou. Era sobre um menino corajoso que ajudava as pessoas. Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. As 5 candidatas trocaram olhares, claramente desconfortáveis com a resposta. Mas Miguel, disse Fernanda com um sorriso forçado, que tal conversarmos sobre coisas mais adequadas? Posso te contar sobre os parques de diversão que tenho nos meus shopping centers. Tudo bem, tia Fernanda. Mas Ricardo percebeu algo importante. Nos olhos do filho havia uma luz diferente quando ele falava sobre Clara. Uma conexão genuína que não aparecia quando conversava com as outras candidatas. A tarde passou com mais conversas sobre luxo, viagens e conquistas profissionais. As 5 mulheres se esforçavam para impressionar tanto Ricardo quanto Miguel, mas era óbvio que estavam competindo mais entre si do que realmente tentando conhecer a família. Quando chegou a hora de se despedirem, cada uma deixou seu cartão de visita e reforçou o interesse em fazer parte daquela família. Foi um prazer conhecê-los melhor, disse Isabela. Espero que tenham gostado da minha companhia. Com certeza, respondeu Ricardo educadamente. Entraremos em contato em breve. Após a saída das 5 candidatas, pai e filho ficaram sozinhos na sala. E então, Miguel, o que achou das tias? O garoto subiu no sofá e se sentou ao lado do pai, assumindo uma postura pensativa que sempre divertia Ricardo. Elas são muito ricas e inteligentes, papai. Mas parece que elas querem impressionar mais do que conhecer a gente de verdade. Ricardo ficou surpreso com a maturidade da observação. O que te faz pensar isso? Elas falaram muito sobre elas mesmas, mas não perguntaram sobre meus brinquedos favoritos, ou se eu gosto de futebol, ou qual é minha matéria preferida na escola. E a tia Clara perguntou? Não precisou. Ela cantou uma música e contou uma história. Às vezes as pessoas mostram quem são sem precisar falar sobre dinheiro. Ricardo abraçou o filho, impressionado mais uma vez com sua sabedoria. Sabe o que vamos fazer? Amanhã vou apresentar oficialmente você para a Clara. Quero saber mais sobre essa pessoa que despertou tanto seu interesse. Sério, papai? Sério. Mas agora me diga uma coisa. Se você tivesse que escolher alguém hoje, quem seria? Miguel não hesitou nem por um segundo. A tia Clara. E naquele momento, Ricardo soube que a verdadeira competição nem havia começado ainda. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com uma decisão tomada.
Havia passado a noite pensando nas palavras de Miguel, e algo dentro dele dizia que o garoto tinha razão. Aquelas 5 mulheres pareciam mais interessadas em seu patrimônio do que em construir uma família de verdade. Enquanto tomava café na cozinha, observou Clara, preparando o ambiente para mais um dia de trabalho. Ela chegava sempre cedo, organizava tudo com cuidado e tratava cada objeto da casa como se fosse seu. Havia algo de genuíno em seus gestos, que Ricardo nunca havia reparado antes. Bom dia, Clara. Bom dia, senhor Valente. O café está pronto e deixei o jornal na mesa como sempre. Obrigado. Me diga uma coisa. Você tem filhos? Clara parou por um momento, um pouco surpresa com a pergunta pessoal. Tenho 3, senhor. 2 meninos e uma menina. Eles ficam com minha mãe enquanto eu trabalho. Que idades? O mais velho tem 10 anos. O do meio tem 8 e a pequena tem 5. Ricardo percebeu como o rosto de Clara se iluminou ao falar dos filhos. Era o mesmo brilho que via nos olhos de Miguel quando falava sobre seus desenhos animados favoritos. Deve ser difícil ficar longe deles tantas horas. É o que preciso fazer para sustentá-los, senhor. Eles entendem. Nesse momento, Miguel desceu correndo as escadas, já pronto para a escola. Bom dia, papai. Bom dia, tia Clara. Bom dia, querido. Dormiu bem? Perguntou Clara, ajeitando a mochila do menino. Sonhei com a história que você contou ontem. O menino corajoso conseguiu salvar toda a aldeia. Ricardo observou a interação natural entre os dois. Clara tratava Miguel com carinho genuíno, sem forçar intimidade, mas também sem manter distância excessiva. Miguel, que tal se hoje a tia Clara almoçar conosco? Assim vocês podem conversar mais. Os olhos do garoto brilharam de alegria. Sério? Que legal! Tia Clara, você vai aceitar? Clara ficou visivelmente desconfortável. Miguel, isso não é apropriado. Eu sou funcionária da casa, tenho minhas responsabilidades. Clara, interrompeu Ricardo. Não foi um pedido, foi um convite. Há uma grande diferença. Ela hesitou, mas a expressão esperançosa de Miguel a fez concordar. Está bem, então. Será uma honra. Ricardo levou Miguel para a escola e passou a manhã pensando sobre a situação. Decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Investigar discretamente o passado de Clara. Algumas ligações depois, descobriu informações que o deixaram impressionado. Clara Regina Santos, formada em medicina com especialização em pediatria. Havia sido uma das médicas mais promissoras de sua geração até alguns anos atrás, quando sua carreira tomou um rumo inesperado. Quando voltou para casa na hora do almoço, encontrou Clara organizando a mesa com o mesmo cuidado de sempre, mas agora parecia ainda mais nervosa. Relaxe, Clara. É apenas um almoço entre pessoas civilizadas. Miguel chegou da escola cheio de energia e histórias para contar. Tia Clara, hoje na escola a professora perguntou qual era a nossa profissão dos sonhos. Eu disse que queria ser como o menino da sua história, alguém que ajuda os outros. Clara sorriu genuinamente. Isso é muito bonito, Miguel. E você sabe que pode ser qualquer coisa que desejar, não é? Você sempre quis ser faxineira, tia Clara? A pergunta inocente de Miguel fez Clara engasgar com a água. Ricardo observou atentamente sua reação. Bem, nem sempre, querido. Que legal. O que você queria ser quando era pequena? Clara olhou para Ricardo, que apenas acenou com a cabeça, encorajando-a a falar. Eu queria ser médica. Queria cuidar de crianças que estavam machucadas ou tristes. Uau, você conseguiu? Por um tempo, sim. Miguel percebeu que havia algo mais na história. O que aconteceu depois? Clara respirou fundo. Havia algo libertador em falar sobre isso para alguém que ouvia sem julgamentos. Às vezes, Miguel, as pessoas precisam fazer escolhas difíceis. Eu tive que escolher entre minha carreira e ajudar alguém muito importante para mim. Sua família? Isso mesmo. Meu pai ficou muito doente e eu precisei cuidar dele. Usei todas as minhas economias para o tratamento dele e depois precisei encontrar outro trabalho para recomeçar. Ricardo estava impressionado com a honestidade de Clara. Ela poderia ter inventado qualquer história, mas escolheu a verdade. E você se arrepende? Perguntou Miguel com a curiosidade genuína de uma criança. Nunca. Família é a coisa mais importante do mundo, Miguel. Vale qualquer sacrifício. O garoto assentiu com seriedade,
como se estivesse absorvendo uma lição importante. Por isso você trabalha tanto para cuidar dos seus filhos também. Exato. Eles são minha razão de viver. Ricardo percebeu que estava presenciando algo especial. Clara falava sobre sacrifício e família de uma forma que as 5 candidatas do dia anterior jamais compreenderiam. Tia Clara, seus filhos sabem que você era médica? Sabem. E eu sempre digo para eles que não importa qual trabalho você faça, o importante é fazê-lo com honra e dedicação. Como você faz aqui? Como eu faço aqui? Confirmou Clara sorrindo. Nesse momento, a campainha tocou. Ricardo não esperava visitas. Deve ser algum engano, disse, levantando-se para atender. Mas não era engano. Isabela Montenegro estava na porta, acompanhada de Camila Soares. Ricardo! Esperamos que não se importe com a visita surpresa. Queríamos conhecer melhor a rotina de vocês. Antes que ele pudesse responder, as 2 já haviam entrado. Que cheirinho maravilhoso! Vocês estão almoçando? As 2 se dirigiram para a sala de jantar e pararam abruptamente ao ver Clara sentada à mesa com Miguel. Oh, disse Camila, com um sorriso que não chegava aos olhos. Não sabíamos que a ajuda doméstica almoçava com a família. O clima na sala mudou instantaneamente. Clara se levantou rapidamente. Com licença, senhor Valente. Vou voltar ao trabalho. Clara, você não terminou de almoçar, disse Miguel, confuso com a mudança súbita. Está tudo bem, querido. Talvez depois conversemos mais. Isabela e Camila trocaram olhares de superioridade. Miguel, querido, disse Isabela. Que tal vir aqui conversar com as tias? Trouxemos mais presentes para você. Mas Miguel não se moveu. Seus olhos seguiram Clara até ela desaparecer na cozinha. Papai, por que a tia Clara foi embora? Ela estava contando histórias legais. Bem, disse Camila. As pessoas têm seus lugares apropriados, não é mesmo? Funcionários devem manter certa distância profissional. Miguel franziu a testa. Mesmo aos 7 anos, percebia que havia algo errado naquele comentário. Mas ela não estava sendo funcionária. Ela estava sendo nossa amiga. Isabela riu de forma condescendente. Miguel, você ainda é muito pequeno para entender essas coisas. Quando crescer, vai perceber que existem diferenças sociais importantes. Ricardo observou a expressão de seu filho mudar. Pela primeira vez, viu uma centelha de irritação nos olhos de Miguel. Eu entendo, sim. Entendo que existem pessoas boas e pessoas que se acham melhores que as outras. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. As 2 visitantes claramente não esperavam tal resposta de uma criança. Bem, disse Ricardo, acho que vocês vieram na hora errada. Estávamos tendo uma conversa em família. Claro, claro, disse Isabela, tentando disfarçar o desconforto. Apenas queríamos mostrar nosso interesse em fazer parte desta família. Mas o dano já estava feito. Miguel havia visto a verdadeira face delas, e Ricardo também. Após a saída das 2, Miguel se aproximou do pai. Papai, elas não gostaram da tia Clara, gostaram? Não, filho, não gostaram. E isso é ruim? Ricardo abraçou Miguel, percebendo que seu filho estava aprendendo lições valiosas sobre caráter e valores. Isso nos diz muito sobre elas, Miguel. E também sobre a tia Clara. O que diz sobre a tia Clara? Que ela é o tipo de pessoa que desperta ciúmes em quem não tem o coração tão puro. Miguel assentiu, processando a informação com sua sabedoria infantil. Papai, posso fazer uma pergunta importante? Claro. Você realmente vai escolher uma daquelas tias para ser nossa família? Ricardo olhou nos olhos determinados de seu filho e percebeu que chegara a hora de tomar uma decisão que mudaria tudo. Depois que Isabela e Camila foram embora, um silêncio pesado tomou conta da mansão. Miguel havia se trancado em seu quarto, visivelmente chateado com a forma como as 2 mulheres trataram Clara. Ricardo sabia que precisava fazer alguma coisa, mas primeiro queria entender melhor quem era realmente a faxineira que havia conquistado o coração de seu filho. Naquela tarde, enquanto Clara organizava a biblioteca, Ricardo se aproximou com uma pasta nas mãos. Eram os resultados da investigação que havia encomendado sobre ela. Clara, podemos conversar? Ela parou imediatamente o que estava fazendo, com a expressão preocupada de alguém que temia estar sendo demitida. Claro, senhor Valente. Fiz alguma coisa errada? Pelo contrário. Descobri algumas coisas sobre você que me deixaram impressionado.
Ricardo abriu a pasta e mostrou documentos que fizeram o rosto de Clara empalidecer instantaneamente. Formada em medicina pela Universidade Federal com louvor, especialização em pediatria, médica do ano 3 vezes consecutivas no Hospital São Gabriel. Responsável por salvar mais de 200 crianças em situações críticas. Clara fechou os olhos como se cada palavra fosse uma punhalada em feridas que ainda não haviam cicatrizado. Por que parou, Clara? Por que uma das pediatras mais brilhantes do país está trabalhando como faxineira? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas ela tentou se recompor. Senhor Valente, meu passado não importa mais. Eu sou apenas... Você é muito mais do que imagina. E eu quero saber a verdade toda. Clara respirou fundo, sabendo que não havia mais como fugir daquela conversa. Meu pai, ele desenvolveu um problema muito sério no coração. Os médicos disseram que precisaria de uma cirurgia experimental caríssima, que nem o plano de saúde cobria. Continue. Vendi tudo o que tinha. Minha casa, meu carro, minhas joias. Peguei empréstimos que consumiram todo o meu salário. Mas ainda não era suficiente. Ricardo percebeu que havia muito mais nessa história. E então? Então eu peguei dinheiro emprestado com pessoas que não deveriam emprestar dinheiro. O silêncio foi devastador. Ricardo entendeu imediatamente o que isso significava. Clara, quando não consegui pagar, eles me deram um ultimato. Ou eu conseguia o dinheiro, ou... Ela parou tremendo. Ou o quê? Ou fariam mal aos meus filhos. O coração de Ricardo se apertou. Agora entendia por que uma médica brilhante havia desaparecido do mapa profissional. Foi então que um homem apareceu no hospital onde eu trabalhava. Disse que pagaria todas as minhas dívidas e ainda daria uma quantia extra para recomeçar minha vida. Em troca de quê? Ele queria que eu desaparecesse, que nunca mais exercesse medicina, que sumisse completamente e vivesse uma vida anônima. Ricardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem era esse homem? Clara olhou nos olhos dele com uma expressão de puro terror. Alguém muito poderoso. Alguém que não gostava do fato de eu estar investigando partidas repentinas de crianças no hospital. Que tipo de investigação? Crianças de famílias pobres estavam em situação complicada por falta de medicamentos que supostamente estavam disponíveis. Descobri que alguém estava desviando remédios caros para vender no mercado negro. O sangue de Ricardo gelou. E você denunciou? Tentei, mas a pessoa envolvida tinha conexões muito poderosas. Quando ameaçaram meus filhos, eu soube que tinha perdido. Clara, olhe para mim. Quem era a pessoa que estava desviando os medicamentos? Ela hesitou, mas finalmente sussurrou um nome que fez o mundo de Ricardo desabar. Letícia Fernandes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Letícia Fernandes, a magnata da tecnologia que havia estado em sua casa no dia anterior, tentando conquistar seu filho. A mesma Letícia que estava aqui ontem, sim. Ela não me reconheceu porque eu mudei muito nos últimos anos. O estresse, o cansaço, a vida difícil, mas eu a reconheci na hora. Ricardo sentiu uma mistura de raiva e nojo que nunca havia experimentado antes. Clara, por que não me contou isso ontem? Por quê? Ela disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque eu não sou ninguém, senhor Valente. Sou apenas uma faxineira que tem 3 filhos para sustentar. Quem vai acreditar na minha palavra contra a dela? Nesse momento, Miguel apareceu na porta da biblioteca. Havia escutado parte da conversa, e seus olhos estavam arregalados de preocupação. Tia Clara, por que você está chorando? Clara rapidamente secou as lágrimas, tentando se recompor. Não é nada, querido. Só estava conversando com seu pai sobre pessoas más que machucaram você? A pergunta direta de Miguel pegou ambos de surpresa. Miguel, você ouviu nossa conversa? Ouvi que alguém ameaçou machucar os filhos dela e que uma mulher má estava roubando remédios de crianças pobres. Miguel se aproximou de Clara e pegou sua mão. Tia Clara, você salvou muitas crianças quando era médica? Tentei, Miguel. E agora você cuida da nossa casa e de nós? Sim. Então você continua salvando pessoas, só de um jeito diferente. Essas palavras simples de uma criança de 7 anos fizeram Clara desabar em soluços. Era a primeira vez em anos que alguém via valor nela além do trabalho que fazia. Ricardo se ajoelhou ao lado de Miguel. Filho, você entende o que isso significa?
Significa que a tia Clara é uma heroína que teve que se esconder dos vilões. A simplicidade com que Miguel compreendia situações complexas sempre impressionava Ricardo. E o que você acha que devemos fazer com os vilões? Miguel pensou por um momento com aquela seriedade que só as crianças conseguem ter. Papai, você é muito poderoso, não é? Sou. Mais poderoso que essa mulher má? Ricardo sorriu pela primeira vez naquela tarde. Muito mais poderoso. Então a gente pode proteger a tia Clara e seus filhos? Podemos sim. Miguel se virou para Clara. Tia Clara, você quer voltar a ser médica? Miguel, não é assim que funciona. Eu perdi meu registro, minhas credenciais, mas você não perdeu seu conhecimento, disse Ricardo. E eu tenho advogados muito bons. Clara olhou para ele com uma expressão de descrença. Senhor Valente, o senhor não entende. Essas pessoas são perigosas. Se souberem que o senhor está me ajudando... Clara, Ricardo se levantou com determinação. Deixe-me contar uma coisa sobre mim. Eu não cheguei onde cheguei sendo covarde. E não vou começar agora. Nesse momento a campainha tocou novamente. Ricardo foi atender e encontrou as outras 3 candidatas na porta. Fernanda, Bruna e, para seu horror, Letícia. Ricardo, esperamos que não se importe, mas ficamos preocupadas com os comentários que Isabela e Camila fizeram sobre a situação aqui em casa. Que situação? Perguntou Ricardo, tentando manter a calma. Sobre você permitir que a doméstica se misture com a família. Achamos que deveríamos conversar sobre isso. Foi então que Ricardo percebeu que essa era a oportunidade perfeita. Claro. Entrem. Aliás, gostaria de apresentá-las a alguém. Ele chamou Clara e Miguel para a sala. Quando Clara viu Letícia, seu rosto perdeu toda a cor. Clara, disse Ricardo em voz alta, gostaria que você contasse para essas senhoras qual era sua profissão antes de vir trabalhar aqui. Clara olhou para ele com pânico nos olhos, mas Miguel pegou sua mão, dando-lhe coragem. Eu era médica, pediatra. As 3 visitantes trocaram olhares confusos, mas Letícia ficou visivelmente tensa. Que interessante, disse Fernanda. E por que mudou de carreira? Conte a elas, Clara. Conte sobre o Hospital São Gabriel. Quando Clara mencionou o nome do hospital, Letícia empalideceu completamente. Conte sobre as crianças que morriam por falta de medicamentos. Conte sobre sua investigação. Letícia se levantou abruptamente. Acho que devemos ir. Isso não é da nossa conta. Na verdade, disse Ricardo, é exatamente da sua conta, Letícia. Não é mesmo? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Miguel, observando tudo com sua sabedoria infantil, se aproximou de Letícia. A senhora é a mulher má que machucou a tia Clara? A pergunta direta de uma criança teve o impacto de uma bomba na sala. Letícia tentou sorrir, mas sua voz traía o nervosismo. Não sei do que vocês estão falando. Foi então que Ricardo jogou sua última carta. Clara, mostre a elas a cicatriz. Clara hesitou, mas Miguel encorajou com um aceno. Ela levantou a manga da camisa, revelando uma cicatriz profunda no braço. Isso aconteceu quando os homens da Letícia foram à minha casa conversar comigo. Fernanda e Bruna olharam para Letícia com horror. Letícia, isso é verdade? Mas Letícia já estava se dirigindo para a porta. Isso é loucura. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas acusações absurdas. Corram, disse Miguel, com a coragem de uma criança que não teme nada. Corram antes que meu papai chame a polícia. E foi exatamente isso que Ricardo fez. 3 dias haviam se passado desde a revelação bombástica sobre Letícia. A notícia havia vazado para a imprensa, e o escândalo do desvio de medicamentos estava em todas as manchetes. Letícia Fernandes havia sido presa e sua fortuna estava sendo investigada. Mas para Ricardo, isso era apenas o começo. Naquela manhã, ele acordou com uma decisão que mudaria tudo. Estava na hora de oficializar algo que seu coração já sabia há dias. Miguel, venha aqui. Preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. O garoto desceu correndo as escadas, animado como sempre. Nos últimos dias, havia desenvolvido um vínculo ainda mais forte com Clara, que agora almoçava com eles todos os dias. O que é, papai? Você se lembra quando eu disse que você me ajudaria a escolher alguém para fazer parte da nossa família? Claro, eu já escolhi. A tia Clara. Ricardo sorriu. Eu sei,
Mas agora quero tornar isso oficial. Vou pedir Clara em casamento. Os olhos de Miguel se iluminaram de uma forma que Ricardo nunca havia visto. Sério, ela vai ser minha mamãe de verdade? Se ela aceitar, sim. Mas primeiro, preciso fazer algo especial. Algo que mostre para todo o mundo que ela merece ser tratada como uma rainha. O que você vai fazer? Ricardo se ajoelhou para ficar na altura do filho. Vou organizar uma cerimônia. Vou convidar toda a alta sociedade, a imprensa, as pessoas mais importantes da cidade. E lá, na frente de todo mundo, vou pedir para você escolher oficialmente quem deve ser nossa família. Miguel ficou pensativo. Mas papai, e se a tia Clara ficar com vergonha? Ela é muito tímida. É exatamente por isso que preciso fazer isso, filho. Clara passou anos se sentindo invisível, desvalorizada. É hora de mostrar para o mundo inteiro o valor dela. Naquele mesmo dia, Ricardo colocou seu plano em ação. Ligou para os maiores veículos de comunicação da cidade, contratou o buffet mais exclusivo, alugou um salão magnífico. A notícia se espalhou rapidamente. O bilionário Ricardo Valente faria uma escolha pública de sua futura esposa. Quando Clara soube da cerimônia, ficou apavorada. Senhor Ricardo, eu não posso aparecer em um evento desses. Eu sou apenas uma faxineira. Clara, disse Miguel pegando sua mão. Você não é apenas nada. Você é especial. Mas Miguel, essas pessoas vão me humilhar. Vão rir de mim. Então que riam, disse Ricardo com determinação. Porque no final você vai estar ao nosso lado e eles vão ter que engolir tudo o que disseram. Na noite da cerimônia, o salão estava repleto. Toda a elite da cidade estava presente, curiosa para ver o espetáculo que Ricardo havia armado. As câmeras de televisão estavam posicionadas estrategicamente, transmitindo tudo ao vivo. Isabela, Camila, Fernanda e Bruna chegaram juntas, vestidas com seus trajes mais caros. Elas haviam sobrevivido ao escândalo de Letícia e ainda tinham esperanças de conquistar Ricardo. Onde está Clara? Sussurrou Isabela para Camila. Provavelmente na cozinha servindo os convidados, respondeu Camila com desdém. Mas elas estavam erradas. Ricardo havia contratado os melhores cabeleireiros e maquiadores da cidade para cuidar de Clara. Quando ela apareceu no salão, estava irreconhecível. Não por causa da maquiagem ou do vestido elegante que Ricardo havia comprado para ela, mas pela confiança que irradiava. Miguel estava ao lado do pai, vestido com um pequeno smoking, parecendo um príncipe. Senhoras e senhores, disse Ricardo ao microfone, obrigado por estarem aqui nesta noite especial. Como todos sabem, perdi minha amada esposa há alguns meses. Desde então, tenho buscado alguém que possa não apenas ser minha companheira, mas também uma mãe para meu filho Miguel. O salão estava em silêncio absoluto. 5 mulheres extraordinárias se candidataram para esse papel. Cada uma delas tem qualidades impressionantes e conquistas admiráveis. Isabela, Camila, Fernanda e Bruna sorriram, achando que ainda tinham chances. Mas, continuou Ricardo, decidi que a escolha não deveria ser minha. Deveria ser do Miguel. Afinal, ele é quem vai conviver com essa pessoa todos os dias. Miguel se aproximou do microfone e um banco foi trazido para ele ficar na altura adequada. Oi, pessoal, disse o garoto com uma naturalidade que arrancou risos carinhosos da plateia. Meu papai me pediu para escolher uma nova mamãe. Ele disse que eu podia escolher qualquer pessoa que eu quisesse. As 4 candidatas se endireitaram, cada uma certa de que seria a escolhida. Eu pensei muito sobre isso. Conversei com todas as tias que vieram aqui em casa. Elas são muito inteligentes e ricas. A plateia murmurava, expectante. Mas sabe o que eu descobri? Ser rica não faz uma pessoa ser boa. E ser inteligente não faz uma pessoa ser carinhosa. O salão estava agora em silêncio total. Eu quero uma mamãe que cuide de mim quando eu estiver doente. Que cante para mim antes de dormir. Que me ajude com a lição de casa. Que me dê colo quando eu estiver triste. Miguel olhou diretamente para as 4 candidatas. As tias que vieram aqui em casa só falaram de dinheiro, viagens e presentes caros. Nenhuma perguntou qual é minha cor favorita, ou se eu tenho medo do escuro, ou se gosto de abraços. Isabela tentou interromper. Miguel, querido, nós podemos... Deixe-me terminar, por favor, disse o garoto com educação, mas firmeza. Mas tem uma pessoa que sempre pergunta sobre mim.
que sabe que eu gosto de histórias de aventura, que lembra que eu não gosto de ervilha, que canta para mim quando estou triste. Miguel se virou e estendeu a mão. Tia Clara, pode vir aqui, por favor? Um murmúrio de choque percorreu o salão. Clara, que estava no fundo da sala, hesitou. Vem, tia Clara. Não tenha medo. Com lágrimas nos olhos, Clara atravessou o salão. Cada passo que dava era acompanhado pelo silêncio absoluto dos convidados. Quando chegou perto de Miguel, o garoto pegou o microfone novamente. Esta é a tia Clara. Ela trabalha na nossa casa há alguns meses, mas ela é muito mais que isso. Miguel olhou para a plateia com seriedade. A tia Clara era médica. Ela salvava crianças doentes, mas perdeu tudo cuidando do pai dela quando ele ficou doente. E depois pessoas más a machucaram porque ela estava tentando proteger outras crianças. O salão estava agora completamente silencioso. Muitos convidados tinham lágrimas nos olhos. A tia Clara tem 3 filhos e trabalha muito para cuidar deles. Ela é corajosa, carinhosa e sempre coloca a família em primeiro lugar. Miguel se virou para o pai. Papai, eu escolho a tia Clara para ser nossa família, não porque ela é rica ou famosa, mas porque ela tem um coração bom. O silêncio foi quebrado por uma salva de palmas que começou timidamente, mas logo tomou conta de todo o salão. Pessoas se levantaram, aplaudindo de pé. Isabela, Camila, Fernanda e Bruna estavam lívidas. Tentaram sair discretamente, mas os flashes das câmeras as seguiram. Ricardo se aproximou de Clara, que estava chorando. Clara Regina Santos, disse ele, ajoelhando-se na frente dela. Você aceita se casar comigo e formar uma família com Miguel e comigo? Clara olhou para Miguel, que estava sorrindo encorajadoramente. Aceita, tia Clara. Eu prometo que vou ser o melhor filho que você já teve. Clara não conseguiu falar. Apenas acenou com a cabeça, soluçando. O salão explodiu em aplausos. As câmeras captaram cada momento, cada lágrima, cada sorriso. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Ricardo pegou o microfone novamente. Tem mais uma coisa. Clara, eu não estava apenas investigando seu passado por curiosidade. Entrei em contato com o Conselho Regional de Medicina. Suas credenciais vão ser restituídas. E ele fez uma pausa dramática. Acabei de comprar o Hospital São Gabriel. Você vai ser a nova diretora médica. Desta vez, Clara desmaiou. Literalmente. Miguel correu para ela. Tia Clara! Tia Clara! Quando ela voltou a si, estava rodeada por Miguel, Ricardo e uma plateia inteira aplaudindo. É verdade? Ela sussurrou. Cada palavra, disse Ricardo. Miguel se aproximou dela. Mamãe Clara, agora você pode voltar a salvar crianças. E eu vou ajudar. Pela primeira vez em anos, Clara sorriu com alegria pura. Mas nem tudo estava resolvido. Do fundo do salão, uma figura observava tudo com raiva. Um dos homens que havia ameaçado Clara anos antes estava ali, e ele não parecia nada feliz com a reviravolta dos acontecimentos. Ricardo notou o homem e fez um sinal discreto para seus seguranças. Miguel, sussurrou ele, lembra quando você disse que eu era mais poderoso que as pessoas más? Lembro. Pois bem, é hora de provar isso. O homem tentou se aproximar, mas foi cercado pela segurança. Vocês acham que isso vai ficar assim? Ele gritou. Clara ainda me deve. Ricardo se aproximou do homem com calma. Na verdade, não deve mais nada. Paguei todas as dívidas dela ontem, e mais. Tenho evidências de todas as ameaças que você e seus colegas fizeram. A polícia já está a caminho. O homem foi levado para fora sob aplausos da plateia. Miguel olhou para o pai com admiração. Papai, você é um super-herói de verdade. Não, filho, nós 3 é que somos uma super família. E pela primeira vez desde que perdeu sua mãe, Miguel sentiu que estava completamente seguro e amado. No dia seguinte à cerimônia, a vida de Clara, Ricardo e Miguel mudou completamente. O vídeo da escolha de Miguel já havia alcançado milhões de visualizações nas redes sociais. Comentários de apoio chegavam de todo o país, com pessoas emocionadas pela história da família. Mas nem tudo eram flores. Ricardo foi despertado às 5 da manhã por uma ligação de seu advogado. Ricardo, temos um problema. As 4 mulheres que você rejeitou ontem estão se unindo para processar você. Por qual motivo?
Elas alegam que foram humilhadas publicamente e querem uma indenização milionária por danos morais. Mas isso não é tudo. Ricardo se sentou na cama, pressentindo que havia algo muito pior. O que mais? Isabela Montenegro entrou com uma liminar para impedir o casamento. Ela está alegando que Clara é uma oportunista que manipulou uma criança para conseguir acesso à sua fortuna. Isso é ridículo. Eu sei, mas ela tem conexões poderosas no judiciário. E tem mais. Camila Soares está questionando a competência mental de Miguel para fazer tal escolha. Ela quer que um psicólogo avalie se a criança foi influenciada. Ricardo sentiu o sangue ferver. Elas querem mexer com meu filho? É exatamente isso. E Fernanda Costa está espalhando boatos de que Clara tem um passado criminoso relacionado às dívidas que contraiu. E a Bruna? Bruna Carvalho é a pior de todas. Ela está alegando que você forjou toda a história sobre Clara ser médica para criar um espetáculo midiático. Ricardo desligou o telefone com uma mistura de raiva e preocupação. Essas mulheres não iam desistir facilmente. Desceu para a cozinha e encontrou Clara preparando o café da manhã, mas seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Clara, o que aconteceu? Ricardo, eu vi as notícias na internet. Elas estão dizendo coisas terríveis sobre mim, sobre você, sobre Miguel. Não se preocupe com isso. Como não me preocupar? Elas estão dizendo que eu sou uma golpista, que manipulei uma criança inocente. Nesse momento, Miguel desceu as escadas, ainda de pijama, mas com uma expressão determinada que surpreendeu os dois adultos. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe Clara. Bom dia, campeão. Dormiu bem? Sonhei que as tias más voltaram e tentaram nos separar. Mas eu não deixei. Clara se ajoelhou na frente de Miguel. Miguel, querido, talvez seja melhor eu ir embora por um tempo. As pessoas estão falando coisas ruins sobre nossa família. Não. A resposta de Miguel foi tão firme que surpreendeu até mesmo Ricardo. Mamãe Clara, você não pode ir embora. Mas Miguel, eu não quero que você sofra por minha causa. O garoto pegou as mãos dela com seriedade. Mamãe Clara, lembra da história do menino corajoso que você me contou? Lembro. Ele não fugiu quando os dragões apareceram. Fugiu? Não fugiu. Então nós também não vamos fugir. Nós somos uma família. E família luta junta. Ricardo olhou para o filho com orgulho, mas também com preocupação. Miguel estava demonstrando uma maturidade impressionante, mas ainda era uma criança. Miguel tem razão, disse Ricardo. Não vamos deixar que essas pessoas destruam nossa felicidade. Nesse momento a campainha tocou. Ricardo foi atender e encontrou um oficial de justiça na porta. Senhor Ricardo Valente? Sim. Tenho uma intimação para o senhor e outra para a senhora Clara Regina Santos. Ricardo recebeu os documentos com o coração apertado. Isabela havia conseguido uma liminar que suspendia temporariamente qualquer cerimônia de casamento até que a situação fosse resolvida na justiça. O que significa isso? Perguntou Clara, lendo o documento. Significa que não podemos nos casar até que provemos nossa inocência. Miguel, que havia escutado tudo, se aproximou com lágrimas nos olhos. Quer dizer que a mamãe Clara não pode ser nossa família ainda? É temporário, filho. Vamos resolver isso. Mas a situação estava prestes a piorar. Na tarde daquele mesmo dia, uma van com câmeras de televisão parou na frente da mansão. Era um programa sensacionalista que queria fazer uma matéria sobre o escândalo da falsa Cinderela. Senhor Ricardo! Gritou uma repórter. É verdade que o senhor foi enganado por uma oportunista? Miguel olhou pela janela e viu o tumulto. Papai, por que essas pessoas estão gritando com a gente? Porque elas não entendem nossa história, filho. Então vamos explicar. Antes que Ricardo pudesse impedir, Miguel saiu correndo da casa e se dirigiu diretamente para as câmeras. Miguel, não! Gritou Clara, correndo atrás dele. Mas o garoto já estava na frente dos repórteres. Vocês querem saber a verdade? Disse Miguel, com uma coragem que deixou todos os adultos em choque. As câmeras imediatamente se voltaram para ele. Meu nome é Miguel Valente, tenho 7 anos, e vocês estão mentindo sobre minha família. O repórter se abaixou para ficar na altura dele. Miguel, é verdade que essa senhora influenciou você a escolhê-la? Ninguém me influenciou. Eu escolhi a mamãe Clara porque ela é boa comigo. Mas você não acha que ela só quer o dinheiro do seu pai?
Miguel olhou diretamente para a câmera. Vocês sabiam que a mamãe Clara era médica? Que ela salvava crianças? Que ela perdeu tudo cuidando do pai dela quando ele ficou doente? O repórter ficou visivelmente desconfortável. Mas Miguel, vocês sabiam que ela trabalhou como faxineira para sustentar 3 filhos sozinha? Que ela nunca pediu nada para meu pai, nem mesmo um aumento? Clara estava chorando, mas desta vez de orgulho. E vocês sabiam, continuou Miguel com lágrimas nos olhos, mas voz firme, que quando eu estava triste porque minha mãe morreu, a única pessoa que me consolou sem querer nada em troca foi ela? O silêncio que se seguiu foi devastador. Então por que vocês estão tentando separar minha família? Por que estão machucando pessoas boas? Nesse momento, Ricardo e Clara chegaram perto dele. Miguel, venha aqui, disse Ricardo. Não, papai, eu quero falar. O garoto se virou novamente para as câmeras. Meu nome é Miguel Valente, tenho 7 anos, e estou defendendo minha mãe. Então aconteceu algo inesperado. Miguel começou a cantar a mesma música que Clara havia cantado para ele no primeiro dia. A canção sobre o menino corajoso que enfrentava dragões. Sua voz infantil, pura e emocionada, ecoou por toda a rua. Uma a uma, as câmeras se calaram. Os repórteres baixaram os microfones. Quando terminou de cantar, Miguel olhou diretamente para a câmera principal. Essa música minha mãe cantou para mim quando eu estava triste. Ela não é má. Ela é um anjo. Então, para surpresa de todos, começaram a chegar pessoas na frente da mansão. Vizinhos, funcionários de empresas de Ricardo, pessoas que haviam visto a transmissão ao vivo. Uma mulher se aproximou com sua filha pequena. Miguel, eu sou médica no hospital onde sua mãe trabalhava. Ela salvou minha filha quando ela tinha apenas 2 anos. Outra pessoa se aproximou. Clara, você não se lembra de mim? Você operou meu filho há 5 anos. Ele está vivo graças a você. Em poucos minutos havia uma multidão na frente da mansão. Não de pessoas hostis, mas de famílias que Clara havia ajudado ao longo dos anos como médica. Uma das mulheres pegou um microfone de um repórter. Vocês querem saber quem é Clara Regina Santos? Ela é a médica que ficava de madrugada no hospital quando uma criança estava em estado grave. Ela é a pessoa que usava seu próprio dinheiro para comprar medicamentos quando a família não podia pagar. Outra pessoa falou. Clara Santos é a mulher que perdeu tudo porque preferiu salvar vidas a ganhar dinheiro. E vocês estão atacando ela? Os repórteres perceberam que a narrativa havia mudado completamente. Nesse momento, um carro luxuoso parou na rua. De dentro saíram Isabela, Camila, Fernanda e Bruna, acompanhadas de seus advogados. Cheguem ao final, gritou Isabela. Isso é um circo. Mas a multidão não estava mais interessada nelas. As pessoas começaram a vaiar. Miguel se aproximou das 4 mulheres. Por que vocês estão tentando machucar minha família? Miguel, disse Camila tentando soar maternal. Nós só queremos o que é melhor para você. Mentira. A resposta de Miguel foi tão direta que deixou todos em choque. Vocês querem dinheiro. Vocês nem sabem qual é minha comida favorita. Claro que sabemos, disse Fernanda. Então falem. As 4 mulheres se entreolharam, claramente sem saber a resposta. Panqueca, disse Miguel. Minha comida favorita é panqueca. E a mamãe Clara faz para mim todo domingo de manhã. Vocês conseguem fazer panqueca? O silêncio foi constrangedor. E vocês sabem qual é minha cor favorita? Azul. Sabem qual é meu brinquedo favorito? Um carrinho que minha mãe me deu antes de morrer. Sabem qual é meu maior medo? Ficar sozinho. Miguel olhou para cada uma delas. A mamãe Clara sabe de tudo isso. E vocês não sabem de nada. Foi então que uma das crianças que Clara havia salvado, agora um adolescente, se aproximou das 4 mulheres. Vocês não têm vergonha? Estão atacando a mulher que me salvou a vida. Outras pessoas se juntaram, formando uma barreira protetora ao redor de Clara, Ricardo e Miguel. Isabela percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. Isso não vai ficar assim, gritou ela, antes de entrar no carro. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, elas fariam algo que ninguém imaginava. Uma semana havia se passado desde o confronto na frente da mansão. A situação parecia ter se acalmado, mas Ricardo sabia que Isabela e suas aliadas não desistiriam facilmente. Elas haviam ficado muito quietas, e isso o deixava preocupado.
Clara havia decidido voltar temporariamente para sua antiga casa para ficar com seus 3 filhos até que toda a situação legal fosse resolvida. Miguel estava inconsolável. Papai, quando a mamãe Clara vai voltar? Em breve, filho. Os advogados estão trabalhando para resolver tudo, mas eu sinto falta dela. E dos meus irmãozinhos também. Ricardo sorriu ao ouvir Miguel se referir aos filhos de Clara como irmãos. O menino havia se adaptado à ideia de ter uma família maior com uma facilidade que o impressionava. Que tal se formos visitá-los hoje? Os olhos de Miguel brilharam. Sério? Podemos? Claro. Vou ligar para Clara. Mas quando Ricardo ligou, quem atendeu foi a mãe de Clara, com a voz claramente abalada. Alô? Senhor Ricardo? Dona Maria, é você? Onde está a Clara? Ela saiu correndo para o hospital. O pequeno João, meu neto mais novo, passou mal de repente. Uma coisa muito séria. O coração de Ricardo se apertou. Qual hospital? Hospital São Gabriel. O mesmo onde ela trabalhava antes. Ricardo não hesitou. Miguel, vamos ao hospital agora. O que aconteceu, papai? João, o filho da mamãe Clara, está doente. Miguel empalideceu. Durante a semana com Clara, havia se afeiçoado muito aos 3 irmãos. Ele vai ficar bem? Vamos torcer para que sim, filho. Quando chegaram ao Hospital São Gabriel, encontraram Clara no corredor da pediatria, caminhando nervosamente de um lado para o outro. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Clara! Ricardo se aproximou dela. Ricardo! Miguel! O que vocês estão fazendo aqui? Viemos assim que soubemos. Como está João? Clara desabou nos braços de Ricardo. Ele está muito mal. Os médicos não conseguem descobrir o que ele tem. Já fizeram vários exames, mas nada conclusivo. Miguel se aproximou e pegou a mão de Clara. Mamãe Clara, você não pode ajudar? Você é médica. Miguel, querido, eu perdi meu registro. Não posso mais exercer medicina até que tudo seja resolvido. Mas você sabe o que fazer, não sabe? Clara hesitou. Eu tenho algumas suspeitas sobre o que pode ser, mas não posso fazer nada oficialmente. Nesse momento, Dr. Fernando Almeida, atual diretor do hospital, se aproximou. Ele havia sido colega de Clara anos atrás. Clara? Clara Santos? Não acredito que é você. Fernando. Olá. Ouvi dizer que você sumiu do mapa médico. O que aconteceu? Clara explicou rapidamente a situação, enquanto Ricardo observava. Meu Deus, Clara. Você sempre foi a melhor pediatra que conheci. É sobre seu filho que estamos falando? Sim. Ele está internado há 3 horas e ninguém consegue um diagnóstico. Dr. Fernando ficou pensativo. Venha comigo. Quero que você dê uma olhada no caso. Oficiosamente, claro. Fernando, eu não posso. Clara, é seu filho. E você ainda é a melhor médica que conheci. Eles foram até o quarto onde João, de apenas 5 anos, estava inconsciente cercado por aparelhos. Pedro, de 8 anos, e Ana, de 10, estavam ao lado da cama segurando as mãos do irmão mais novo. Miguel correu para abraçar os dois. Pedro, Ana, como vocês estão? Miguel, que bom que você veio! Ana estava chorando. O João não acorda. Clara se aproximou da cama e, instintivamente, começou a examinar o filho. Seus anos de experiência falaram mais alto que qualquer limitação legal. Fernando, vocês fizeram exame de sangue completo? Sim, tudo normal. E tomografia? Também normal. Clara tocou a testa de João, verificou suas pupilas, testou seus reflexos. De repente notou algo que os outros médicos haviam perdido. Fernando, olhe isso. Ela mostrou uma pequena marca no braço do menino. Isso não é uma picada de mosquito comum. Como assim? Essa é uma picada de aranha específica, uma espécie rara que causa sintomas neurológicos. Vocês testaram para envenenamento por aranha? Dr. Fernando ficou impressionado. Não pensamos nisso. É exatamente isso. O antídoto precisa ser aplicado nas próximas 2 horas, ou pode ser tarde demais. Clara, você tem certeza? Absoluta. Já vi 3 casos iguais quando trabalhava aqui. Dr. Fernando não hesitou. Enfermeira, preparem o antídoto para envenenamento por aranha armadeira imediatamente. Doutor, quem autorizou esse tratamento? Eu autorizo. E se alguém questionar,
Digam que foi baseado na avaliação da doutora Clara Santos. Enquanto o antídoto era preparado, Clara segurou a mão de João. Meu bebê, mamãe está aqui. Você vai ficar bem. Miguel se aproximou. Mamãe Clara, você salvou ele? Espero que sim, querido. Ricardo observava tudo com uma mistura de admiração e emoção. Clara estava em seu elemento, salvando vidas como nasceu para fazer. O antídoto foi aplicado e todos aguardaram ansiosamente. Em 15 minutos, João começou a se mover. Em meia hora, abriu os olhos. Mamãe, o alívio que tomou conta do quarto foi indescritível. Clara abraçou o filho chorando, enquanto Pedro e Ana comemoravam. Miguel pulou de alegria. Você conseguiu, mamãe Clara? Você salvou o João. Dr. Fernando se aproximou de Clara. Clara, você acaba de salvar a vida de seu filho. Como se sente? Como se tivesse voltado para casa. Então que tal voltar oficialmente? O que você quer dizer? Quero oferecer a você o cargo de chefe da pediatria. Seu registro será revalidado em 1 semana, mas eu preciso de você aqui. Agora. Clara olhou para Ricardo, que sorriu encorajadoramente. Aceite, Clara. É onde você pertence. Nesse momento, uma comoção do lado de fora do quarto chamou a atenção de todos. Vozes altas e discussão. Onde ela está? Onde está essa impostora? Era Isabela, acompanhada das outras 3 e de uma equipe de filmagem. Nós soubemos que ela está se passando por médica novamente, gritou Camila. Isso é uma grave infração, exercício ilegal da medicina, completou Fernanda. Elas invadiram o quarto com as câmeras, esperando flagrar Clara em uma situação comprometedora. Está vendo? Ela está aqui fingindo ser médica. Mas a cena que encontraram não era a que esperavam. João estava acordado, sorrindo. Clara estava ao lado da cama, claramente no papel de mãe, não de médica. E Dr. Fernando estava presente. Com licença, disse Dr. Fernando friamente. Quem são vocês e o que estão fazendo no meu hospital? Somos as pessoas que vão expor essa farsa, disse Isabela. Essa mulher está exercendo medicina ilegalmente. Na verdade, respondeu Dr. Fernando calmamente. A doutora Clara Santos acaba de salvar a vida de seu próprio filho. Como mãe, não como médica. Mentira! Ela estava examinando a criança. Foi então que Miguel se levantou da cadeira e caminhou até Isabela. Por que vocês não deixam minha família em paz? Miguel, querido, nós só queremos proteger você. Proteger de quê? De uma mãe que salva crianças? De uma família que se ama? Isabela tentou se abaixar para ficar na altura de Miguel, mas ele se afastou. Vocês sabiam que a mamãe Clara acabou de salvar meu irmão João? Ela descobriu o que todos os outros médicos não conseguiram. As câmeras capturavam cada palavra. Miguel, disse Bruna, você é muito novo para entender que... Eu entendo perfeitamente. Miguel interrompeu com firmeza. Entendo que vocês são pessoas más que querem separar famílias felizes. Então Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para as câmeras e começou a falar diretamente para elas. Meu nome é Miguel Valente, tenho 7 anos. E quero que todo mundo saiba uma coisa. Essas 4 mulheres estão mentindo sobre minha família. Isabela tentou intervir, mas Miguel continuou. A mamãe Clara não é uma impostora. Ela é uma heroína de verdade. Ela perdeu tudo cuidando do pai doente. Trabalhou como faxineira para sustentar os filhos e agora salvou a vida do meu irmão. O garoto apontou para cada uma das 4 mulheres. E vocês? O que vocês fazem de bom para o mundo? Além de machucar pessoas boas? O silêncio foi devastador. Vocês querem saber por que eu escolhi a mamãe Clara? Miguel continuou. Porque quando eu estava triste, ela cantou para mim. Quando eu tinha medo, ela me deu um abraço. Quando eu precisava de alguém, ela estava lá. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, mas sua voz permaneceu firme. Vocês nunca perguntaram do que eu gosto, qual é minha comida favorita, ou se eu tenho pesadelos. Vocês só falaram de dinheiro e viagens. Miguel olhou diretamente para a câmera. Uma mãe de verdade não é alguém que tem muito dinheiro. É alguém que te ama mesmo quando você está triste, doente ou com medo. Então aconteceu algo mágico. João, ainda fraco, mas acordado, estendeu os bracinhos para Miguel. Miguel, você é meu irmão? Sou sim, João.
Para sempre. A cena de Miguel abraçando João na cama do hospital, cercado por Clara, Pedro e Ana, foi tão tocante que até mesmo os cinegrafistas tiveram que limpar as lágrimas. Isabela percebeu que havia perdido completamente. "Isso não vai ficar assim", ela gritou. "Vamos continuar lutando." "Na verdade", disse uma voz firme da porta, "vocês não vão." Era o advogado de Ricardo, acompanhado de 2 oficiais da lei. "Senhoritas Isabela Montenegro, Camila Soares, Fernanda Costa e Bruna Carvalho, vocês estão sendo intimadas a comparecer ao fórum. As acusações de calúnia, difamação e perturbação do sossego foram aceitas pelo juiz." "Isso é um absurdo", protestou Camila. "Além disso", continuou o advogado, "a investigação sobre as conexões de vocês com o esquema de medicamentos revelou algumas irregularidades interessantes, especialmente em relação aos negócios de vocês." O rosto das 4 mulheres perdeu toda a cor. "O que isso quer dizer?" perguntou Fernanda. "Significa que suas empresas estão sendo auditadas pelo governo e algumas práticas questionáveis foram descobertas." Ricardo se aproximou delas. "Vocês pensaram que podiam atacar minha família sem consequências? Vocês mexeram com as pessoas erradas." As 4 foram escoltadas para fora do hospital sob o olhar de todos. Dr. Fernando se aproximou de Clara. "Clara, depois de tudo isso, sua resposta sobre o cargo?" Clara olhou para seus 4 filhos, João, Pedro, Ana e Miguel, todos juntos, sorrindo para ela. "Aceito, mas com uma condição." "Qual?" "Quero implementar um programa de atendimento gratuito para famílias carentes. E quero que seja em memória de todas as crianças que perdemos por falta de recursos." "Aprovado." Ricardo se aproximou de Clara. "E quanto a nós? Ainda quer se casar comigo?" Clara sorriu. "Ricardo Valente, você me salvou quando eu estava perdida. Me devolveu minha identidade, minha profissão, minha dignidade. Claro que quero me casar com você." Miguel pulou da cadeira. "Isso quer dizer que vamos ser uma família de verdade?" "Uma família grande e feliz", disse Clara, abraçando todos eles. 3 meses depois, o casamento aconteceu no mesmo hospital onde Clara agora trabalhava como chefe da pediatria. A cerimônia foi simples, mas repleta de amor. Miguel foi o pajem, orgulhoso em seu pequeno smoking. Pedro e Ana foram pajens também. João, completamente recuperado, levou as alianças. Na plateia, estavam centenas de crianças que Clara havia salvado ao longo dos anos, suas famílias, funcionários do hospital e pessoas simples que haviam sido tocadas pela história. Quando o padre perguntou se alguém tinha alguma objeção ao casamento, Miguel levantou a mão. "Eu tenho algo a dizer." Todos riram. "Eu só quero falar que a mamãe Clara é a melhor mãe do mundo inteiro. E que agora nós somos a família mais feliz que existe." Os aplausos foram ensurdecedores. Após a cerimônia, Clara e Ricardo foram chamados ao hospital para uma última surpresa. Dr. Fernando os levou até uma nova ala que estava sendo inaugurada. "Quero apresentar-lhes a ala pediátrica Clara Santos, onde crianças carentes receberão tratamento gratuito para sempre." Clara desabou em lágrimas. Isso é um sonho. Um sonho que você merece ver realizado." Miguel se aproximou de uma placa na parede e leu em voz alta. "Ala pediátrica Clara Santos, onde o amor cura mais que qualquer remédio." Ele olhou para Clara. "Mamãe, você gostou?" "Eu amei, meu filho. E agora?" "Agora vamos para casa. Nossa casa. Com nossa família." Enquanto caminhavam pelo hospital, Clara segurou as mãos dos 4 filhos. Ricardo caminhou ao lado, observando sua nova família com gratidão infinita. "Papai", disse Miguel, "posso fazer uma pergunta?" "Claro. Você acha que minha mãe verdadeira lá no céu está feliz com nossa nova família?" Ricardo parou e se ajoelhou na frente do filho. "Miguel, tenho certeza de que sua mãe está muito feliz. Ela enviou Clara para cuidar de nós." "Como você sabe?" "Porque só uma mãe poderia ter escolhido alguém tão perfeito para ser sua substituta." Miguel sorriu. "Então a mamãe verdadeira e a mamãe Clara são amigas?" "As melhores amigas do mundo." Naquela noite em casa, Clara tucou os 4 filhos na cama, cada um em seu quarto, cada um com sua história de boa noite. Quando chegou ao quarto de Miguel, ele estava acordado.
Mamãe Clara? Sim, meu amor. Obrigado por ter aceito ser minha mãe. Obrigada por ter me escolhido para ser sua mãe. Você vai cantar a música do menino corajoso? Sempre. E enquanto Clara cantava a mesma canção que havia cantado no primeiro dia, Miguel fechou os olhos com um sorriso no rosto. Do lado de fora, Ricardo observava pela porta entreaberta, com o coração cheio de gratidão. Às vezes, as maiores riquezas da vida não podem ser compradas com dinheiro. Às vezes, elas vêm disfarçadas de uma pessoa simples, com o coração puro e mãos calejadas de tanto trabalhar. E às vezes, leva uma criança de 7 anos para ensinar aos adultos o que realmente importa na vida. Miguel Valente havia escolhido mais que uma madrasta. Havia escolhido o amor verdadeiro. Havia escolhido uma família de coração. E provado para o mundo inteiro que a verdadeira nobreza não está no sobrenome ou na conta bancária. Está na pureza do coração. O amor verdadeiro não olha posição social, conta bancária ou status. Olha para o coração. E quando uma criança escolhe com o coração puro, ela sempre escolhe certo. Porque as crianças enxergam a essência das pessoas, não as aparências. A maior riqueza do mundo é ter alguém que nos ama incondicionalmente, e isso não tem preço.